quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: isso não é meu. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 31 e versículo 19. Diz assim: E havendo Labão ido a tosquiar as suas ovelhas, tirou escondido Raquel os ídolos que seu pai tinha. Hoje é 26 de outubro de 2023. Deus Santo, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento cada ouvinte, suas famílias, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Pessoal, antes de discorrer aqui um pouco sobre a mensagem de hoje, eu quero agradecer, de forma bem gentil, a todos aqueles ouvintes nossos que são assíduos, Eu poderia aqui citar nome por nome, mas são muitos, graças a Deus. Mas eu quero agradecer a você de coração, a senhora e o senhor, e Deus os abençoe. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo: isso não é meu. Você, a senhora, o senhor já conhece, aquele ditado que diz assim, achado não é roubado. Com certeza vocês já ouviram isso. Pois é, mas nem tudo o que nós achamos devemos nos apropriar como sendo algo nosso. Sabe por quê? Porque vai existir consequências. Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando adolescente, e isso eu nunca disse para ninguém mesmo, tá? Vou falar aqui pela primeira vez. Eu, na minha burrice de adolescente, na minha, não vou nem dizer ingenuidade, na minha ignorância, estupidez de adolescente, certa vez eu abri uma parte do guarda-roupa da casa dos meus pais, eu morava com eles, eu era adolescente, eu era pré-adolescente, não era nem adolescente, ainda formado. E aí eu vi vários envelopes, envelopes com uma certa quantia em dinheiro cada um, tá? E eu fiquei tentado, fui seduzido a pegar um daqueles, talvez dezenas de envelopes com dinheiro. Inclusive, eu nem sabia de quem era aqueles valores, Estava sob a responsabilidade de minha mãe. Eu sabia que era dela, que estava sob a responsabilidade dela. Ela está me ouvindo agora, pela primeira vez ela vai saber disso, viu, mamãe? Me perdoe, querida mamãe, ainda bem que Deus me perdoou. Aí eu sabia que era porque o lado, como hoje, tem um lado do homem, do marido, e tem outro lado assim do guarda-roupa que é da mulher, da esposa. Ao saber que aquele lado pertencia à minha mãe, então eu peguei um daqueles envelopes. Eu disse, no meu pensamento, bom, ninguém vai perceber, ela não vai perceber. Era o equivalente hoje, isso faz muitos anos, Isso foi ali no início da década de 80, por aí, final de 70. Eu já disse que eu tenho quase 100 anos, faz muito tempo. Aí o equivalente hoje é mais ou menos uns R$100. Mas para um pré-adolescente que não tinha ainda, pegado um valor tão alto, foi muita coisa. Eu sei que eu demorei tanto a gastar esse dinheiro, primeiro que eu fiquei com medo, porque em casa todo mundo ia perceber que eu estava comprando as coisas. E sabe o que eu comprei? Comprava só besteira, era chiclete, biscoito, essas bobagens, tá? Não foi uma intenção de roubar, mas isso
como diz o, texto, o título que eu dei hoje aqui, isso não é meu, mas aquilo não era meu, não me pertencia. Sabe o que aconteceu? Até hoje, veja bem, até hoje eu sofro consequências por causa disso. Deus me perdoou, tudo bem, mas ficou uma coisa que até hoje eu sabe, me lembro dessa situação porque ficou uma coisa assim bem marcante, tá? Eu me lembrei também de outra situação de um vizinho nosso. Estou contando aqui experiências que eu conheço, que eu vivi, tá? E esse vizinho, ele tinha a empresa dele, era uma empresa de comércio, e era na zona sul da cidade, e no final de semana, tal, ele fechava meia-noite, 1h da manhã. Mas dia de semana, 11h30, ele estava fechando, 23h30. E ele fez isso. Eu tocava violão, como ainda toco violão hoje, mas eu estava tocando violão, eu tinha aproximadamente aí uns 17 para 18 anos, e eu estava assim um pouco rebelde, afastado dos caminhos do Senhor, porque eu nasci num lar evangélico. Meu pai, quando eu nasci, já era diácono da igreja. Minha mãe, né, que hoje é dirigente civil de oração, né, faz parte da diretoria da igreja, está sempre aí pela misericórdia de Deus, né, no canal 14, levando a palavra de Deus e contando seu testemunho. Mas voltando aqui ao fato. Então eu estava afastado, mais ou menos uns 16, 17 anos, chegou esse vizinho desse trabalho dele, dessa loja dele, umas 11, quase meia-noite, aliás, mais de meia-noite, ele fechou quase meia-noite e já chegou em casa, na casa dele, quase 1h da manhã. Aí quando ele me viu sentado na frente de casa, na calçada, naquela época não tinha violência de hoje, a gente ficava virava a noite sozinho ali na calçada, ninguém mexia com ninguém. Aí ele chegou, guardou o carro dele e veio até a minha direção com uma sacola. Aí ele disse: Jessé, olha o que eu achei. Eu achei e peguei. Bom, gente, eu não vou dizer aqui o que era, tá? Mas entre as coisas que ele pegou, que não era dele, tinha dinheiro e tinha também... Eu não vou citar os objetos, porque senão o meu objetivo não é esse aqui. Bom, moral da história. A gente fez uso, quer dizer, ele fez uso daquele dinheiro, né? Eu também, né, fiquei na minha, ele só fez me mostrar e tal, e na minha ignorância também, na dele, na coisa de idade, ele era um pouco mais velho do que eu, acho que uns 4 ou 5 anos, ele devia ter uns 21 anos. Então, dias depois, ele sofreu um acidente gravíssimo e não resistiu. Então, é um perigo quando a gente se apropria daquilo que não é nosso. Eu espero que isso nunca tenha acontecido com você, com a senhora, com o senhor, mas se isso acontecer, eu sei que vocês, na hombridade que vocês têm, na educação e no temor de Deus, não farão da forma que eu já vi alguém fazer. Uma carteira caiu de alguém que estava na frente de outro e o outro viu, ao invés de pegar e entregar, esperou a pessoa se distanciar, pôs os pés em cima, ou o pé em cima daquela carteira, e depois que a pessoa sumiu, ela pegou aquela carteira, guardou, tirou o que tinha dentro de valor e jogou fora. Isso é roubo. É. Inclusive tem um texto tão interessante aqui, gente. A palavra hoje está tão interessante, mas tem um texto bíblico, o tempo já está correndo, viu? Que mostra como é algo parecido com isso que eu vou ler aqui, mas vale para uma aplicação para esse tema de hoje. O livro é Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 22, versículo 14. O Senhor Deus passando para Moisés leis para o povo. Lei cerimonial, lei moral. Isso vale para nós até hoje. Diz assim, versículo 14 de Êxodo, capítulo 22. E se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, se for objeto, pode ser danificado, quebrado. Se for um animal, pode ser morto. Parece o teu cachorro que vai dar uma volta ali. Um exemplo, né? É isso. Segue o texto aqui.
não estando presente o seu dono, ou seja, o dono emprestou, não deu, mas aconteceu uma avaria naquilo que não era meu, é do dono. Aí diz o texto aqui, não estando presente o seu dono, certamente a restituirá. Desculpe. O que é restituir? É devolver um objeto, digamos, que foi danificado igual. É um animal que foi morto igual. Então, eu entendo aqui nesse texto, né, de Êxodo capítulo 22, versículo 14, que o que é dos outros não me pertence, isso não é meu. Então, se eu estou com algo dos outros porque pedi emprestado uma bicicleta, por exemplo, eu não posso me apropriar disso. E se quebrar? Vou entregar quebrada? Não, eu vou ter que restituir. Você está entendendo? Gente, o tempo não dá mais para prosseguir. Mas no texto base nós encontramos Jacó, que havia sido enrolado pelo seu sogro 10 vezes sobre o seu salário. Também Jacó antes não era coisa boa, ele mentia também, né? E estava ele aqui percebendo que seu sogro, Labão, andava um pouco diferente com ele, sabe? Por quê? Porque Jacó estava sendo muito abençoado, muito próspero por Deus, somente naquela questão dos animais, e sabendo que o sogro não estava do mesmo jeito, com o mesmo humor, Jacó decide ir embora com a sua família. Aí Raquel, que era a esposa de Jacó, junto com Léia, decide roubar. Há uma versão que diz que ela roubou, mas aqui eu disse que ela pegou do seu pai os ídolos, algo de valor, tá? Aqui tem outra também conotação, tem outra aplicação, esse versículo aqui, que eu gostaria de dar, mas em outro momento. Mas para trazer para o assunto de hoje, isso não é meu. Então ela pegou o que era do pai. Se tirou escondido, se furtou, roubou, como diz algum texto aqui, alguns dos textos, Raquel pegou aquilo que não era seu e teve consequências. Gente, o tempo manda parar, mas esse assunto de hoje merece uma outra palavra como continuidade. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.